Bom dia, então, pessoal. Vamos começar nossa aula. Eu quero começar com vocês hoje. Eu quero ver se começo com vocês hoje a parte do livro 2 ali. Eu quero resolver ainda duas questões de... Eu quero resolver duas questões de inequações trigonométricas ainda com vocês. E hoje eu quero fazer a parte de... Quero começar a parte do livro 2. Vocês obviamente têm o livro 2 aí com vocês, né? E eu quero isso. E eu quero começar ainda nesse bimestre ali a parte da geometria espacial, tá? A gente, pelo menos a primeira lista de geometria espacial a gente vai fazer esse bimestre ainda, tá? Aí depois a gente segue a matéria de geometria espacial. É um negócio que assim é praticamente só aplicação de fórmula. É só aplicação de fórmula ou tu reduz o problema à geometria plana no final da história, tá? Das duas, ou tu vai aplicar uma fórmula direto ou tu vai reduzir o problema à geometria plana que a gente já estudou exaustivamente. Tá? Mas então vamos resolver duas ainda. Tem duas questões que eu quero resolver com vocês. Tu abre na página, deixa eu ver, que é igual... abre na página 62. Abre aí então, página 62. E eu quero fazer contigo o exercício 21, letra C. 21, letra C. Deixa eu espelhar aqui, que fica melhor para mim. Aí. 21, letra C. Vinte e um, letra C, diz assim, ó. É cosseno x menor do que, né? Raiz de 3 sobre 2. É isso aqui. Cosseno x menor do que ou igual a raiz de 3 sobre 2, cara. Tá? Como é que eu resolvo essa inequação? Eu quero saber quais são os valores de x cujo cosseno dá menor do que ou igual raiz de 3 sobre 2. Então, bom, eu dou uma desenhada aqui no círculo, né, cara? Eu dou uma desenhada no círculo aqui, que no meu caso aqui tá mais para um ovo, tá? Mas faz uma força aí para acreditar que é um círculo. Esse vertical aqui ficou meio... Tá, melhorou. Cara, raiz de 3 sobre 2 é o valor positivo, então é aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 é quase 1. Raiz de 3 é 1,7 alguma coisa, raiz de 3 sobre 2 dá 1,85. Dá um pouco mais de 1,85, quase. Quer dizer, 0,85, desculpa. Dá em torno de 0, dá um pouco mais de 0,85, ou seja, bem perto do 1. Aqui é o 1, né? Aqui é o 1. Olha aqui, ó. Ó, se eu projetar aqui, ó,
esse cara e esse, ó, tem essa coordenada x é raiz de 3 sobre 2. Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui e esse, ó, esses dois ângulos aqui, eles têm o cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. Esse aqui que vai... Só que se eu lembrar da tabela, né, cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 quer dizer que aqui é 30 graus, cara. Para essa coordenada x ser raiz de 3 sobre 2, aqui tem que ser 30 graus no triângulo. Tá? E aqui embaixo, obviamente, também tem que ser 30 graus. Porque esses dois triângulos, eles têm que ser semelhantes, né, cara? Esses dois triângulos, eles têm que ser iguais. Só que eu te pergunto que ângulo... Aqui, então, é 30 graus. Beleza. Porque aqui vem do zero para frente, né? Então, é o primeiro mesmo, é 30 graus. Só que esse aqui, quem é? Esse aqui é o que falta 30 para 360, né? Então, esse aqui é 330 graus. Ó, eu venho daqui 30 e ando tudo isso aqui. Ó, daqui eu ando até aqui. Do zero aqui, ó. Eu ando até aqui. Dou toda essa volta até aqui para chegar no 300. Nesse aqui que falta 30 para completar a volta, ó. Então esse cara é 330, já que a volta inteira é 360. Só que aqui, então, eu descobri onde o cosseno é igual e menor do que isso. Menor do que isso? Menor do que isso é daqui para trás, né? É daqui para trás. Então, o que que dá? Ó, todos esses caras aqui que eu tô pintando, ó. Ó. Todos esses caras que eu tô pintando aqui, o cosseno dá menor. Ó, se eu pegar um cara aqui, ó, por exemplo, e fazer a coordenada x dele, olha aqui onde é que dá, ó. Ó, bem menor que raiz de 3 sobre 2, ó. Se eu pegar um cara aqui, ó, por exemplo, a coordenada x dele vai bater aqui, ó. Bem para trás. Raiz de 3 sobre 2 está aqui, ó. Vai bater bem para trás, ó. Então, todos esses ângulos aqui, ó. Todos esses ângulos aqui tem o cosseno menor do que raiz de 3 sobre 2. Todos esses laranjas aqui, ó. Tá? Já que igual serve também aqui eu vou pintar de laranja, ó. O 330 vale e o 30 graus também vale, ó. Então é essa volta aqui, ó, os ângulos que me servem, tá? E ele só diz ali cosseno entre, quer dizer, x entre 0 e 2π mesmo na letra C, né? Então qual é a solução dessa inequação? É x, ou seja, a solução aqui é x entre 30 graus, ó, x entre 30, maior ou igual do que 30 e menor ou igual que 330. Pronto. Esse aqui não precisa botar aquele negócio de 2k vezes π, ou 2π, ou k vezes 2π. Não precisa porque ele só quer o x na primeira volta. Ele quer o x só na primeira volta, ó. X está entre 0 e 2π. Então não tem aquele negócio de dar 2, 3, 4 voltas, o número inteiro de voltas. Ele só quer na primeira. Então tá aqui, ó. Essa é a solução. Tá? São esses caras aqui que são a solução, tá? E a outra questão que eu quero resolver contigo,
ela tá na página 64. A outra questão que eu quero resolver contigo tá na página 64. Tá? Vamos ver quem mais temos aí. Ó, Marcelo, Gabriel, Rafaela. Só os guerreiros. Não é aqui, cara. Deixa eu tentar desentortar essa tela. Deixa eu tentar desentortar isso aqui. Ah, melhorou. Deu uma desentortadinha. Tá. É da página 64. Eu quero resolver contigo a questão 20. Eu quero resolver contigo a questão 20. Tá bom? Uhum. Uhum. Questão 20. Todo mundo acompanhando aí? Eu estava olhando aqui no livro, eu parei um pouco porque eu estava olhando aqui no livro uma questão, a questão 23, que ele diz que é difícil. Eu não achei. Eu não achei difícil. Acho que dá, vamos ver se dá até para fazer de cabeça. Eu acho que dá 1/2 mais 0 mais 1. Ah, não, é fácil. A questão é muito fácil, dá para fazer de cabeça. O cara marcou como difícil essa 23. Pô, dá pra fazer de cabeça a questão. Questão 20 diz assim, ó. Quem quiser tentar fazer a questão 23, eu achei legalzinho. Tá? Questão 20, ele bota assim, ó. Acompanha aí comigo aí na equação seno x vezes cosseno x menor do que ou igual a zero no intervalo, né, x entre 0 e 2π possui conjunto de solução. Qual é o conjunto de solução dessa inequação aqui? Aí tu vai olhar, eu vou olhar para mim e vai dizer, bah, essa aí o senhor não ensinou a fazer, né? É desse tipo assim, com multiplicação de seno e cosseno, aí o senhor não ensinou a fazer, cara. Realmente, por isso que eu estou mostrando agora. Porém, existe uma formulinha daquelas que eu já te disse que tu tem de saber, tá? Que diz o seguinte, cara, que o seno de 2a ou de 2x, tanto faz, é 2 vezes o seno x vezes o cosseno x. Então, se eu passar esse 2 dividindo, seno de 2x sobre 2, ó, dá exatamente o quê? Seno x vezes cosseno x. E é isso aqui que eu vou e é essa troca que eu vou fazer. Isso aqui, ó, isso aqui eu vou trocar por isso. Aí vai ficar assim, ó. Seno de 2x sobre 2 menor do que ou igual a 0. E essa eu sei fazer. Entendeu? Uma coisa que parecia difícil de fazer, agora ficou fácil.
Um negócio que parecia difícil de fazer, agora ficou fácil, tá? Agora eu posso passar, como esse 2 é positivo, eu posso passar ele multiplicando, vai ficar assim, ó, isso aqui implica, então, que seno de 2x tem que ser menor ou igual do que 2 vezes 0 dá 0, né? Esse passa, tá dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 0 dá 0 mesmo, né? Então fica assim, fica seno de 2x menor que 0. E agora eu te pergunto quando é que o seno é menor do que 0, olha aqui para mim, ó. Ó. Agora eu te pergunto quando é que o seno é negativo. É daqui para baixo, né? Aqui é que o seno é negativo. E quais são os ângulos que a coordenada y bate aqui, ó, onde eu grifei? Concorda comigo? E aqui ele está aceitando igual, né? Concorda comigo que é daqui, ó, que os ângulos onde o seno dá zero ou negativo são esses aqui, ó. Esses que eu acabei de pintar de laranja. Saiu um laranja misturado com azul, né? Ó. Tá? Qualquer ângulo que eu pegar aqui, ó, a coordenada, qualquer ângulo que eu pegar aqui, por exemplo, ó, pegar esse ângulo aqui, ó, a coordenada y dele vai bater aqui embaixo, ó. Qualquer cara que eu pegar nessa volta aqui, ó, então aqui é o π e aqui é 2π. Ou seja, esse 2x aqui, agora tu não te esquece que é 2x, né? Esse 2x tem que estar entre π e 2π. Ou entre 0 e menos π, né? Eu posso andar daqui para lá e dizer que é negativo. Ou pode ser entre 0, aqui eu posso chamar de 0, e aí menos π, eu não sei como é que está na alternativa ali. Mas então, olhando para esse desenho aqui, ó, cara, isso aqui então implica que 2x, ó, não te esquece que o que está aqui dentro é 2x, cara. 2x, ó, eu vou botar assim, ó. 2x tem que estar entre π π e 2π. É isso, cara. E aí agora eu divido tudo por 2 para ficar só o x, né? Então isso aqui implica que, ó, divido tudo por 2 aqui. Ou seja, o x ele tem que estar entre π meios e π. Aqui tem que estar o 2x, né? Aqui tem que estar o 2x, ó. Ele quer seno de 2x menor do que zero. Então, seno de alguma coisa, não interessa quem seja, menor do que ou igual a zero, quer dizer que essa coisa, que no nosso caso é 2x, tem que estar aqui, ó. Tem que estar aqui, ó, entre π e 2π. Mas eu quero x sozinho, então divide tudo por 2 para esse 2 aqui morrer, né? Para esse 2 sair daqui. Para esse 2 cancelar aqui. Dividido por tudo por 2, eu achei que o x tem que estar entre π meios e π. Resposta letra A. Resposta letra A. Entenderam isso aqui que eu fiz? Dá um sinal de vida aí. Me mostra que tu não tá que nem aquele cara que botou uma foto na frente
da tela, caiu a foto, ele estava na rede. Entendendo o que eu fiz, entender a outra também, o que eu fiz na outra. Entendendo o que eu fiz na outra também. Tá um sinal de vida aí. Tu tem alguma dúvida? Tu tem dúvida a respeito dessas coisas aí? Tem alguma coisa anterior? Tem alguma coisa da parte anterior da matéria aí, de toda a trigonometria que a gente viu? Tem alguma coisa que tu ainda tem dúvida? Que tu tá confuso, alguma coisa assim que tu gostaria de tirar dúvida? Agora é a hora. Tem alguma coisa da trigonometria aí que ainda não foi direito, tu quer tirar dúvida? Então tá, pessoal, se não tem dúvida, tô dando tempo aí pra pensar. Se não tiver dúvida, então tu vai pegando o teu livro 2, cara. Porque agora a gente vai começar a geometria espacial. Tá? Se não temos mais dúvidas, então agora tu vai... A dificuldade da geometria espacial são os desenhos. Mesmo na minha opinião, a dificuldade da geometria espacial são os desenhos. Deixa eu apagar aqui. A gente está aparentemente atrasado no conteúdo, né? Levando em conta o tamanho, levando em conta aí que a gente recém está começando o livro 2, né? Mas não te preocupa. Não te preocupa que... Não te preocupa que a gente vai vencer. Eu não lembro qual é a data de vocês no cronograma que eu passei aí. Qual é a data que tá, para qual data que tá a lista de exercícios que eu passaria para eu passar a lista? Ou só tá a data de entrega, que é do dia da prova? Eu acho que é do dia da prova, se eu não me engano. Tá, eu não passei a data para começar, né? Mas eu vou fazer ali, eu vou dar uma olhada como é que eu faço isso e vou... Eu tenho que passar uma lista para entregar e depois tem a prova, né? Que dia eu marquei a prova aí? Que dia tá marcada a prova aí? Dia O 10? dia 30 está disponível para até o dia 7. Oi? Não entendi. A prova abriu dia 30 e tá liberada pra gente até o dia 10. Não, parei. A segunda prova que eu digo, essa aí de abril, é a primeira, né? Ah, então a segunda prova, não sei. Não lembro. Tá, não, tudo bem, mas o... pois é isso aí, vocês não têm o cronograma na mão aí? Tá, não, deixa assim, depois eu olho então, que eu não lembro. No cronograma nem tá geometria espacial, né? Só que a gente já terminou a trigonometria, né? A gente já terminou aqui, ó, o que tem que ver de trigonometria. Na verdade, a gente viu mais do que... A gente viu mais até do que precisava. O que acontece é que a URGS, às vezes, ela mistura as questões, ela mistura os conteúdos, só isso. Mas é tudo coisa que tu já viste. Agora sim, tudo coisa que tu já viste. Tá? Então pega aí, cara, vamos começar com a geometria espacial. O bom é que, assim, eu já falei no início ali, vou falar de novo, cara, essa parte que a gente vai ver de geometria espacial, apesar de não estar no cronograma,
ela não é uma parte assim que ela só tem alguns nomes que tu tem que saber. O resto dessa primeira lista e dessa primeira parte que a gente vai fazer, ela não exige fórmula nenhuma, teoria nenhuma, não exige nada. É mais tu conseguir enxergar como é que a coisa tá no desenho. Então já vamos fazer e já vamos matar isso. Que é a geometria de posição que eles falam, tá? E que para nós é bem fácil. Para nós, ensino médio, essa parte é bem fácil, tá? Na universidade lá, aí os caras complicam a vida. Quando eu estudei esse negócio na faculdade, nessa parte que a gente vai ver agora, os caras complicaram a vida, tá? Mas eu passei com A. Acertei as questões, tá? Então, olha aqui, cara, vamos colocar assim a geometria espacial, bota aí. Geometria espacial, cara, agora deixa eu botar aqui para mim. Isso. Geometria espacial, cara. Então, o que a gente tem que saber de geometria espacial, cara? Primeira coisa é o seguinte, ó. Na geometria plana, quem eram os objetos com os quais a gente lidava? Era o ponto, né? A reta. Era o ponto, a reta e o próprio plano. E o plano. Então, na geometria espacial vai continuar tendo ponto, vai continuar tendo reta, vai continuar agora sim vai ter infinitos planos, né? Porque agora a gente tem, eu vou botar assim, ó, pontilhado, tá? Vamos fazer aqui ó, eu vou fazer pontilhado aqui, porque o espaço não se reduz, né, não se resume a um retângulo, né? Ó. Tá, e aqui o espaço. Tá, vou botar pontilhado aqui. Na verdade, isso aqui deveria estar assim. E isso aqui deveria estar assim. Deixa eu ver. É menos pior. Tá. Menos pior. Então, na geometria espacial, a gente tem o ponto, a reta, o plano e o espaço, né? O espaço tridimensional. Tá? E aí, dentro do espaço, existem infinitos. O espaço é composto por infinitos pontos, né? Agora a gente está no espaço. Tem infinitas retas e tem infinitos planos lá dentro, né? Agora, aqui dentro do espaço, né, os planos, né, vamos começar assim, ó. Vamos começar assim, cara. Deixa eu, ó. Vamos fazer assim, ó, retas. Bota um subtítulo aí, ó. Retas. Tá? Bota um subtítulo aí, retas. Tá? Ah, um detalhe antes da gente vir para esse subtítulo. Anota aí. Em primeiro lugar, lembra quantos pontos eu preciso ter para determinar uma reta? Lembra que eu preciso de 2 pontos para determinar uma reta? Lembra disso? Né? 2 pontos no plano, 2 pontos quaisquer determinam uma única reta que passa por eles, né? Lembra disso? Então agora eu te pergunto,
quantos pontos no espaço determinam um plano? Dá um chute. Dá um chute aí. Quantos pontos determinam um plano no espaço? Porque agora o plano pode estar assim, pode estar assado, pode estar deitado, pode estar em pé. Eu te pergunto quantos pontos no espaço determinam um plano? Olha aqui, ó. No espaço, não sei se alguém está falando ali, eu não estou vendo. Não, tem ninguém. No espaço, cara, eu preciso de 3 pontos para determinar um plano, tá? Então, dados 3 pontos no plano, existe um e somente um plano que passa por eles. Dados 3 pontos no espaço, ó. Ó. No espaço, se eu pegar 3 pontos distintos, eles determinam um único plano, tá? Ó, é só tu pensar o seguinte. Se eu pegar 2 pontos, ó, que seriam, vamos supor que são os meus dedões aqui, ó. Se eu pegar 2 pontos, ó, olha aqui a quantidade de planos, ó, que passam pelos 2 pontos, ó. Concorda comigo que todos esses planos que eu tô girando aqui, ó, passam pelos mesmos 2 pontos, ó. Ou seja, para determinar qual desses eu quero, eu tenho que ter um terceiro ponto aqui, ó, que faça a coisa parar, estacionar, ó. Agora sim, com o terceiro ponto, eu tenho esse plano aqui, ó, determinado, ó. Tenho esse plano, obviamente, isso aqui se estende em todas as direções, né? Tá? Então, assim, na geometria espacial, 2 pontos não são suficientes para determinar um único plano. Ó, todos esses planos aqui, ó, passam pelos mesmos 2 pontos. Se eu quero determinar um plano específico, eu tenho que dar um terceiro ponto aqui, ó, que aí sim, ó, só tem esse. Entendeu? Tá. Então eu preciso de um terceiro ponto. A reta não, a reta eu só preciso de 2. Mas para determinar o plano eu preciso de 3. Tá? Então agora vamos dar uma olhada. Tá? Então não te esquece disso, cara. Isso aqui, apesar de eu só ter feito esse desenho aqui dentro, isso aqui é importante, eles te perguntam, tá? Isso aqui eles te perguntam. Grifa aí, porque isso aqui eles te perguntam. Ó, 2 pontos, uma reta e 3 pontos o plano. Tá? Tá? Agora sim, bota aí esse subtítulo retas. Tá? Então, em primeiro lugar, as retas no espaço, agora eu estou falando de retas no espaço, né? As retas no espaço, elas podem ser concorrentes. Tá? Quando é que as retas vão ser concorrentes, cara? Quando é que duas retas no espaço elas vão ser concorrentes? Quando elas se cruzarem, não tem conversa, cara. Concorrentes é quando elas se cruzam num ponto P aqui, né? Reta R, reta S. Não interessa, pode ser uma reta assim e outra assado, ó. Mas se elas estão se cruzando, elas são concorrentes. Elas podem estar numa posição, né, muito louca lá. Porque agora no espaço tem lugar para botar em qualquer angulação, né? Dentro do espaço 3D tem lugar para
para qualquer posicionamento, né? E dentro das retas concorrentes tem um caso particular, que é qual? Que é esse aqui, ó. Quando a reta R e a reta S se cruzam num ângulo de 90 graus, a gente diz que elas são perpendiculares. Tá? Então, as retas concorrentes, elas podem ser perpendiculares. Tá ok? Tá? Vocês vão ver que isso aqui eu só vou dar nome para as coisas. Não tem nada de problemático aqui. É bem tranquilo. É tudo bem tranquilo essa primeira parte. Tá? Então, retas concorrentes, elas podem se cruzar aqui num ângulo qualquer, né? Num ângulo θ qualquer. E no caso que o ângulo é 90 graus, a gente chama de retas perpendiculares também no espaço. Tá? As retas, tá? Em segundo lugar, as retas podem ser paralelas. Quando é que as retas são paralelas, cara? Bom, as retas são paralelas quando elas não... Olha aqui, ó. Deixa eu... Aqui a gente tem que adicionar uma... Aqui a gente tem que adicionar um elemento na nossa definição. Por quê? Para nós, no plano, para nós, o que eram retas paralelas? Eram retas que não se cruzam, né? Para nós, retas paralelas são retas que não se cruzam. Só que no espaço não dá para dizer isso, cara. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Olha, presta atenção nessa. Vamos supor que aqui seja uma reta, tá? E que aqui seja outra. Ó, essas duas retas aqui, ó. Ó, essas duas aqui que eu tô batendo, ó. Essas duas retas, elas se cruzam. Deixa eu botar aqui para baixo. Aqui, ó, essas duas retas aqui, elas se cruzam? É óbvio que não, né? Essas duas retas determinadas por essas duas bordas que eu estou batendo aqui, elas não se cruzam. Só que essas retas aqui, nesse posicionamento, olha aqui, ó, nesse posicionamento que eu estou te mostrando, seria uma boa ideia chamar isso aqui de paralelo? Eu acho que não, né? Essa vem para cá e essa vai para lá, né? Elas não se cruzam. Mas não dá para chamar isso aqui de paralelo, né? Fica estranho chamar isso aqui de paralelo, né? Então, como é que a minha definição de paralelo é aquela que as duas estão na mesma direção, assim, né, cara? Deixa eu ver aqui. Ó, que as duas estão na mesma direção, assim, né, cara? Assim é que eu quero chamar de paralelas, né? É quando as duas estão na mesma direção, né, cara? E como é que eu capto essa ideia? É assim, ó. Retas paralelas tem que ter duas coisas, cara. Primeiro lugar, bota aí, ó. No espaço, retas paralelas, elas têm que ter dois elementos. O primeiro é óbvio. Não se cruzar. Não se cruzam. Primeiro, o elemento é óbvio, elas não podem se cruzar. Só que eu acabei de mostrar para vocês que uma pode estar assim e a outra pode estar assada, ó, e não se cruzam. Olha para meus braços aqui, ó. Uma pode estar assim, ó, e nem não está nem perto de cruzar uma da outra, ó. Ó. Uma vem para cá, a outra vai para lá, ó, e não se cruzam, ó. Então isso não é suficiente. Eu quero que as duas estejam assim, né? Eu quero que as duas estejam assim, ó. Paralelas, né? O segundo elemento, cara, o segundo elemento para eu ter retas paralelas é esse aqui, ó.
no espaço. Esse aqui é o segundo elemento, cara. Para eu ter retas paralelas bonitinhas assim, ó, no espaço, além delas não se cruzarem, elas têm que estar contidas no mesmo plano, cara. Ou seja, ó, tem que ter um plano. Tem que ter um plano π aqui, no qual a reta R e a reta S estejam contidas, ó. Aí sim elas vão ser paralelas, ó. Se elas estão as duas no mesmo plano, aí bom, aí se elas estão contidas no mesmo plano e não se cruzam, ó. Qual é a única maneira, pensa um pouco, qual é a única maneira de duas retas elas estarem, tipo assim, desenhadas numa folha de papel, não interessa a posição dessa folha, e as duas não se cruzarem. Aí sim, é assim, né? Reta E, reta S aqui. Aí sim dá a ideia de paralelismo que eu quero. Ó, uma do ladinho da outra, né? Uma assim do ladinho da outra, né? Ó, elas têm que estar contidas no mesmo plano, tá? Olha aqui, ó, só para tu, ó, se elas não estão contidas no mesmo plano, cara, ó, se tá uma aqui, vamos botar plano π aqui, vamos supor que a reta R está aqui contida nesse plano, mas aí a reta S, ó, reta S assim, ó. Tu percebe, ó, se elas não estão contidas no mesmo plano, ó, dá aquele efeito que eu te falei, dá aquele efeito diferente que eu te falei, ó. Ó, não se cruzam, uma tá aqui, outra tá aqui, ó. Ó, elas não se cruzam, ó. Uma tá nessa altura do plano, outra tá nessa. Tá? Essas aqui não são paralelas. Essas aqui são. São paralelas. E essas aqui não são. Tá? Então as duas têm que estar contidas no mesmo plano, ó. Porque aí sim, no plano a gente sabe que retas paralelas são as que não se cruzam. Aí estando as duas num plano, ó. Tá? Te pergunto, tu entendeu isso aqui, cara? Entendeu isso aqui que eu acabei de te explicar? Tranquilo? Eu também acho que é tranquilo, assim, não tem nada demais. Mas às vezes surge dúvida, tá? Tudo ok? Tem alguma pergunta sobre isso aqui? Professor, Fala, Bernardo, fala mais alto aí que eu tô. é que eu ia dizer que esse conteúdo ele fica mais fácil para quem já anotou os conteúdos das aulas anteriores lá, que a gente já tinha feito isso, e esse já vai explicar mais. Aí quem já tem os conteúdos. Quem estudou bem a parte de geometria plana, isso aqui vai ser bem mais fácil, com certeza. Então agora a gente entendeu o que são retas paralelas, tá? Tá aqui as duas condições, ó. Essas coisas que eu escrevo no quadro aqui, cara, é muito bom que tu anote e tipo decore assim e grave essa ideia, porque em geometria espacial eles fazem perguntas teóricas, tá? Eles fazem perguntas teóricas para vocês. Então tá aqui, ó. Se o cara chegar te dizendo que retas paralelas no espaço são retas que não se cruzam e deu, tá errado, porque elas têm que estar contidas no mesmo plano, ó. Essas duas não se cruzam, mas também não são paralelas. Elas têm que estar contidas no mesmo plano, cara. Tá? Só que agora eu te pergunto, quando acontece isso aqui, ó,
esse efeito aqui, ó, de uma ficar para cá, outra para lá e não se cruzarem, como é que a gente chama essas retas? Aí a gente vai dizer que essas retas aqui, ó, bota aí, elas são reversas, cara. Tá? A gente diz que são essas retas que tem esse efeito assim de ficar uma para cá, outra para lá e elas não se cruzarem, ó, ficar uma longe da outra, aí a gente chama de reversas essas retas, tá? Então, na verdade, essas aqui, ó, elas são reversas, cara. Tá? Quando elas não se cruzam, ó, então tá aqui, ó, para ser reversa, em primeiro lugar, elas também não se cruzam. E em segundo lugar, cara, não estão, ó, não estão contidas. Não estão contidas, ó, cara. Vou botar aqui, ó, vou grifar a palavra não. Não estão contidas em um mesmo plano. Ó, essa reta aqui, ela tá furando o plano, ela não tá contida nele. Ela não tá dentro desse plano. Tá? Tá? Então, deixa eu desenhar aqui, ó. Tá aqui o plano Pi. Não, até eu vou fazer, esquece esse desenho. Ó, eu vou fazer já. Ó. Não estão contidas em um mesmo plano, cara. Ou seja, vamos supor que eu tenha aqui uma. Vamos supor que eu tenha aqui, ó, uma caixa. Tá? Olha aqui, ó, essas duas retas, por exemplo, tá? Tem uma caixa aqui. Ó, essa reta que eu vou pintar de azul e essa reta que eu vou pintar de azul aqui, ó, chamar essa aqui. Não dá pra ver, tá muito pra baixo. Tá muito para baixo? Melhorou? Agora sim, agora sim. Ó, por Valeu. exemplo, essas duas retas aqui, ó, numa caixa, ó, olha, imagina numa caixa essa reta determinada por essa aresta que a gente chama e essa determinada por essa, ó, são reversas. Elas não se cruzam, mas não estão, ó, essa reta está contida nesse plano deitado aqui da tampa da caixa e essa aqui está contida no plano da lateral, ó, são planos distintos, né, cara? Tá? Então, esse aqui é um exemplo clássico de retas reversas, cara. Tá? Isso aqui é um exemplo clássico de retas reversas. Que oração vai estar 9. E temos muita coisa para ver aí. Ah, já vamos fazer isso aqui, né? Aí tem os poliedros.
Deixa eu ali pegar uma água, cara, já volto. Vou só vim pegar uma água, eu tô dando aula. Só vim pegar uma água, eu tô dando aula. Então lá vamos nós. Então, sobre retas, o que eu tinha que te dizer era isso, cara. Agora vamos para os planos. Então, para os planos agora, cara. Que aí depois eu vou dar um exercício para tu fazer agora em aula mesmo e a gente corrigir. Tá? Vamos fazê-lo em aula. Planos agora, bota outro subtítulo aí, planos. Tá? No espaço a gente tem infinitos planos, né? Então, os planos, eles, em primeiro lugar, eles podem ser concorrentes, né? Tá? Eles podem ser concorrentes. Quando é que dois planos são concorrentes? Quando eles se cruzam, né? Tá? Quando eles têm uma interseção, a gente chama. Ó, eu vou botar aqui do lado, ó. Tem, com acento, porque é eles, né? Tem interseção. Tem interseção. O que é interseção? Cruzamento. Só que agora eu te pergunto o seguinte, cara. Se eu tenho dois planos se cruzando, né? Um passando, claro que obviamente aqui um passa por dentro do outro, né? Um atravessa o outro aqui. Ó, por exemplo, esses dois planos eles estão se cruzando, ó. Só a parte da frente, ó. Eles estão se cruzando. Agora eu te pergunto, o cruzamento, olha para cá, ligeirinho. O cruzamento de duas retas é um ponto, né? O cruzamento de duas retas é um ponto, né? Ok? Agora eu te pergunto, o que dá o cruzamento de dois planos? Ó, o que dá o cruzamento de dois planos, ó? Quando um plano passa que atravessa o outro, o que dá o cruzamento de dois planos, ó? O cruzamento é essa parte da folha que está encostando ali na outra, né? O que dá esse cruzamento entre dois planos, ó? Quando dois planos são concorrentes, cara. Ó, deixa eu ver como é que eu vou desenhar isso. Vou desenhar assim. Assim. P1 e P2 aqui, os dois planos. Um tá cruzando, um tá atravessando o outro. Agora eu te pergunto o que dá o cruzamento deles, cara. Olha aqui, ó. Ó. O que dá o cruzamento deles, ó?
O que tá dando o cruzamento entre esses dois planos, ó? Obviamente isso aqui segue para cá também, né? O que tá dando esse cruzamento aqui, cara? Entre os dois planos? Fala, Henrique. Liga teu microfone, por favor. O que tá dando esse cruzamento entre os dois planos? Ver se tem mais alguém falando aí, não. É uma reta, cara. É uma reta. Cruzamento entre dois planos é uma reta. Tá aqui, ó. Ó. Quando eu cruzo os dois, não fica determinado essa linha aqui, ó. Ó. Não é essa linha que tá não é essa linha aqui que tá encostando na outra folha ali, ó. Ó. Assim como o cruzamento de duas retas é um ponto, o cruzamento de dois planos é uma reta. Tá? Tá? Então tu bota aí, ó, essa interseção aqui, ó, essa interseção que é esse cruzamento, ó, bota bem grande aí, ó, uma reta. Esse cruzamento, essa interseção é uma reta, cara. Tá? Tá, e esse ângulo aqui, ó, aqui vai ter um ângulo θ, né? Vai se cruzar, eles vão se, ó, os planos vão se cruzar num ângulo θ, né? Numa certa inclinação aqui, tá? E aí tem o caso particular que eles são perpendiculares, né? Aí tem o caso particular dos planos, ó, quando aqui é 90 graus, ó, tá? Ó, aqui o plano π1, aqui o plano π2, tá? Por exemplo, tá? Quando esse ângulo aqui é 90 graus, aí a gente chama de perpendiculares, ó. Eles são perpendiculares, ó. Tá? Esse caso de concorrência que a gente chama de perpendiculares. Esse caso de concorrência a gente chama de perpendiculares. Obviamente a interseção entre eles, o cruzamento é essa reta aqui, né? Tá? Então esses planos são perpendiculares. É assim que os planos se cruzam. Tá? Eles podem ser concorrentes, só que aí é o seguinte, né, cara? No espaço não tem planos reversos, né? Tá? Vai ter só planos paralelos. Agora só a outra opção é paralelo mesmo. Tá? Tá? No espaço, o plano é o equivalente à reta no plano. Tá? Então, já entendemos o que são planos concorrentes, agora vamos ver o que são planos paralelos. Cara. Quando é que dois planos são paralelos? Esse é o caso simples, é quando eles não se encostam mesmo. Cara. Aí esse sim vai ser, esse não vai ter nenhuma condição extra. Esse sim é só quando eles não se cruzam mesmo. Não tem como, não tem outra opção. Esse não admite outra opção. Professor, Oi. no caso, aqui na apostila, na página 3, fala que
planos que têm uma reta em comum é secante. Ah, sim, ele deu esse nome de secante, mas a gente tanto faz. É a Pode, mesma coisa que concorrente. claro, mesma coisa. Ah, bom. Mesma coisa. Ele chamou de secante. Eu, sinceramente, nunca vi em nenhuma questão essa nomenclatura mais. Mas se aparecer, tá aí, então. Vamos botar, então. Vamos botar aí secantes, ó. Ou secantes. Tá bom? É a mesma coisa. Tá? Então, agora sim. Ou os planos são concorrentes ou são paralelos, né, cara? Ó, paralelos. Quando é que dois planos são paralelos, cara? Quando não se cruzam. Quando é que dois planos são paralelos? Não tem pontos em comum. Então bota assim, ó, não tem ou seja, não tem cruzamento, não tem interseção, né? Interseção cruza, não deu para escrever o resto, tá? Não tem pontos em comum, ou seja, não tem interseção ou cruzamento, né? Não tem. E qual é a única opção disso acontecer? É assim, ó. Aqui o π1, aqui o π2. Pronto. Essa é a única opção disso acontecer, ó. É um tá assim, outro tá assado. Aqui ficou meio. A única opção disso acontecer é assim. Tá? P1 ali, P2 ali. Tá? Eles podem estar em pé também, obviamente, né? Tudo bem. Mas a única opção que tem de planos que não tem pontos em comum é estar um embaixo e outro em cima, não tem. Sem cruzamento. Tá? Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, cara. Tá, média distância. Uhum. Cara, eu vou te pedir então que agora, tendo essas coisas aqui no feitas, eu vou te pedir que tu abra na página 5. Abra na página 5. Tá? E tu vai fazer aí agora, ao vivo em cores, tu vai fazer, então agora é página 5, e tu vai fazer o exercício 1 ali, ó. Eu vou te dar uns 5, 10 minutos aí para tu fazer, uns 10 minutos para tu fazer, tá? Ali é um VOF com várias letras, e a gente até o final desse período vai corrigir esse exercício. Já fazendo o 2, na verdade, que é justificando, né? Já fazendo o exercício 2, que é justificando. Tá? Então faz esse aí, no meu tá marcando 9h13, tá? Quando der 9h23 eu volto. Quer dizer, eu vou ficar aqui, né? Mas eu volto com a matéria que eu digo.
Eu vou desligar um pouco essa minha luz aqui da frente, porque ela é muito forte para mim. Deu. Depois eu ligo de novo. Depois eu ligo de novo as luzes.
Vou dar mais 2 minutos aí, cara. Disse que ia voltar agora, mas eu te dou mais 2 minutos aí. Tá, já que são 12 alternativas ali, eu vou te dar 1 minuto para cada uma. Vamos lá então, pessoal. 9h25. Letra A, cara. Letra A, ele diz assim, ó. Fica muito para cima, fica muito para baixo, né, cara? Mais ou menos. Letra A diz assim, então, cara. Por 2 pontos distintos passam 2 retas distintas, cara. Isso é verdadeiro ou falso? Oi? Oh, o Bernardo dizendo que é falso, né, cara? 2 pontos determinam uma única reta. Óbvio que isso aqui é falso, né, cara? 2 pontos determinam uma única reta, né, cara? Sempre. Como é que eu vou desenhar outra reta diferente aqui, passando por esses 2 pontos? Não tem como, né, cara? Então, letra A é falso, super falso. Letra B, cara, não tem como ser verdadeiro, né? As interseções, interseção, o que que é mesmo? Interseção é cruzamento, cara. As interseções de 2 planos paralelos a um terceiro plano são retas paralelas. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. As interseções de 2 planos paralelos a um terceiro plano são retas paralelas, cara. E agora? Tá ruim de entender até o que ele disse, que dirá julgar se é verdadeiro ou falso, né, meu? O cara já começou castigando aí, né? Olha aqui, meu, o negócio é o seguinte, ó. 2 planos paralelos, tá? E aí tem um terceiro plano aqui, ó. Cortando os dois, tá bom? Tem outro plano cortando os dois. Eu te pergunto, a interseção
a interseção desse plano com esse, ó, é uma reta, tá ali. E a interseção desse plano com esse também é uma reta. Eu te pergunto, essas duas retas aqui, que agora eu vou fazer de vermelho. Essas duas retas que eu estou fazendo de vermelho aqui, elas são paralelas ou não são? O que vocês acham? Essas duas retas aqui, ó, essa reta vermelha mas tá difícil, hein, cara? Tá difícil de sair o negócio. Tá, acho que agora foi. Ó. Essas duas retas aqui, ó, essa reta vermelha é o cruzamento desse plano com esse. E essa outra é o cruzamento desse plano com esse também. Te pergunto, essas duas retas são paralelas? Com certeza, né, cara? Porque olha aqui, ó, primeiro lugar. Oi? Elas não cruzam. Primeiro lugar, elas não se cruzam. E em segundo lugar, o que acontece? As duas não estão contidas nesse plano em pé aqui. Então, duas retas que não se cruzam e que estão contidas em um mesmo plano, elas são paralelas. Por que elas não se cruzam? Porque essa reta vermelha, ela está nesse plano deitado também. E essa aqui, ela está nesse plano deitado. E se os planos não se cruzam, as retas não se cruzam, porque as retas estão dentro dos planos deitados aqui, ó. Então, com certeza, elas não se cruzam. Mas elas estão as duas contidas num terceiro plano aqui. Então, essa é exatamente a definição de retas paralelas. Tá? Com certeza é verdadeira essa. Letra C. Letra C. Essa é exatamente a definição de retas paralelas. Letra C desse negócio. Letra C. Letra C diz o seguinte: dois planos distintos, paralelos. Dois planos distintos, eles são paralelos a um terceiro. Tá? Então, vamos botar assim, ó. Eu tenho um plano aqui. Vamos botar ele de vermelho aqui. Não interessa quem seja esse plano, eu tenho um plano aqui. Tá? Aí ele está dizendo o seguinte, tem um plano π aqui, ó. Aí está dizendo que tem dois planos que são paralelos a ele. Como é que eu... Quais são as duas opções que eu tenho para isso? Bom, pode ser um aqui e outro aqui, né? Na verdade, são três opções. Pode estar os dois aqui em cima ou os dois aqui embaixo, né? São as três opções, ó. Ó, opção 1. O que é a opção 2? Opção 2, cara, é o plano vermelho aqui, um dos azuis aqui e outro dos azuis aqui. Plano π aqui. Essa é a opção 2. E a opção 3?
é essa aqui, né? Tá o plano π aqui em cima. Plano π aqui em cima. E os outros dois aqui embaixo, ó. Agora, vamos ler a pergunta de novo. Dois planos distintos, paralelos a um terceiro. O terceiro é o vermelho aqui, né? São paralelos entre si? Te pergunto. Esse plano é paralelo ao vermelho e esse de cima é paralelo ao vermelho. Tem como esses dois planos se encostarem, se cruzarem? E se os planos não se cruzam, ó, se eles não se cruzam, eles são paralelos. Aqui também, ó. Se esse plano é paralelo ao vermelho, esse de cima, ele não vai encostar no vermelho. E se esse aqui do meio é paralelo ao vermelho, ele também não vai encostar no vermelho. Então, como é que esses dois vão se encostar? Nunca vão se encostar também. E aqui embaixo a mesma coisa, né? Essa aqui só tá virada de cabeça para baixo com essa, né? Então, obviamente, isso aqui é verdadeiro, cara. Com certeza, dois planos paralelos a um terceiro também vão ser paralelos, né? Não vão se cruzar. Não vão se cruzar. Letra D. Letra D. Tá, vamos acabar o nosso período. Hoje o resto do nosso período vai ser só corrigindo isso aí. O resto da nossa aula vai ser só corrigindo isso aí. Letra D. Letra D diz o seguinte, reza o seguinte. Uma reta está contida em um plano se tiver um ponto em comum com esse plano. Isso é verdade, cara? Uma reta ela vai estar inteira contida num plano se ela tiver um pontinho só no plano. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá aqui o plano π, tá bom? Tá aqui o plano π. Essa reta aqui, ó. Essa reta tá contida nesse plano? É óbvio que não, né? Que ela tem ou não tem um ponto em comum com esse plano? Ela tem ou não tem um ponto em comum com esse plano? Tem. Então não é verdade o que ele está dizendo ali. Não quer dizer que só porque a reta tem um ponto em comum com o plano, que essa reta vai estar inteira contida no plano. Eu pergunto para vocês quantos pontos a reta tem que ter em comum com o plano para ela estar inteira contida. Quantos, Henrique? Quantos, Henrique, tem que ter? 2, né? 2, né? 2. Que aí sim, 2 pontos determinam uma reta. Então isso aqui é bem falso. Letra E. Letra E. Existe um único plano que passa por 2 pontos distintos, cara. Outra que não tem como tu errar isso aqui, cara. Eu dou dois pontos distintos, cara. Eu te dou 2 pontos distintos, ó. Eu te dou 2 pontos distintos. Tem só um plano que passa que pega nesses 2 pontos, cara. Será que isso é verdade? Olha aqui, ó. Em primeiro lugar, eu sei que 2 pontos eles determinam o que? Eles determinam uma reta, né?
Então, olha aqui, ó. Então, esse plano aqui eu sei... Opa. Esse plano aqui eu sei que pega nesses dois pontos, ok? Tá, mas para aí. Esse plano aqui também não pega nesses dois pontos? Esse plano aqui, ó, também não pega também não tem os dois pontos lá nele? Esse outro aqui, ó. Opa. Esse outro plano aqui, ó. Esse outro plano aqui, ó, também não pega nesses dois pontos aqui, ó. Vocês concordam comigo que passando por esses dois pontos tem infinitos planos aqui, ó? Tem infinitos planos, cara. Isso aqui é falso. Para ter um plano, para determinar um único plano, eu acabei de mostrar para vocês ali no início da aula que tem que ter quantos pontos. Para determinar um único, ainda dei aquele exemplo da folha, né? Tem que ter quantos pontos para ter um plano só? Ah, obrigado, Henrique. Tem que ter 3, né, cara? Tem que ter 3, porque senão todos esses aqui, ó, com 2 pontos, tem infinitos aqui, cara. Letra F. Então, pelo menos algum sinal de vida vocês têm que dar, né, meu? F. Então, para metade. Deixa eu ver, 9,40. Ai, ai, ai. Estamos recém na metade. Letra F diz o seguinte, cara. 2 planos são paralelos se e somente se um deles contiver 2 retas concorrentes paralelas ao outro. Nossa. 2 planos são paralelos se e somente se um deles... Então, 2 planos, eles são paralelos. Vamos botar aqui. Nossa, aqui o cara castigou. Essa aqui o cara castigou. 2 planos paralelos. Vão ser paralelos. Ele vai botar assim. C, somente C. F. 2 planos, C, somente C. Um deles tiver 2 retas concorrentes paralelas ao outro. Ah, sim. Então, vamos botar as 2 retas aqui. Sim, isso é verdade. Ó. Sim, isso é verdade. Aqui tem 2 retas. Uma coisa que eu acabei não falando para vocês, né? Quando é que uma reta é paralela a um plano? Ó, eu tenho... Olha para mim aqui. Eu tenho um plano e tenho uma reta. Quando é que esse plano π, quando é que essa reta é paralela a esse plano? Quando os dois não se cruzam, ó. É só olhar aqui, ó, tipo a superfície do livro, ó, e a caneta aqui em cima, ó. Ó. Essa reta a gente diz que é paralela ao plano, é só isso, tá? Quando ela não encosta no plano. É só isso, tá? Sim, isso é verdade, cara. Na verdade, 2 retas F. 2 retas concorrentes, é isso mesmo, cara. Isso aqui é verdadeiro, tá? Marca aí que isso é verdadeiro, cara. Tá? Esse plano vai ser paralelo a esse, C e somente C mesmo, não tem outra opção. Se somente se tiver 2 retas aqui paralelas a esse plano, tá? Porque olha aqui, ó, por que isso? Porque se esse plano tiver 2 retas aqui
que são paralelas a esse, ou seja, nenhuma dessas duas vermelhas encosta nesse, quer dizer, então, que esse plano de cima, ele tem 3 pontos, ó. Ó, desenha aí no teu caderno, ó, bem grande, ó. Ele tem 3 pontos que não estão aqui. E 3 pontos distintos, ó, determinam um único plano. Então, realmente, esse plano não tem nada a ver com esse. Tá? Tá? Ele vai ter 3 pontos ali. Com certeza esse plano vai ser distinto desse. Deixa eu só... Vamos fazer o caso que ele tenha. Vamos supor que ele tenha uma interseção. Para vocês enxergarem melhor, ó. Vamos supor que os dois planos tenham uma interseção. Tá bom? Olha para cá, ó. Vamos supor que sejam dois planos que tenham uma interseção. Tá aqui, ó. Aqui o π1, aqui o π2. Vamos supor que eles tenham uma interseção aqui, ó, um cruzamento. Eu consigo, ó, é que a reta ela atravessa o plano inteiro, né? Aqui eu até consigo uma reta aqui eu até consigo uma reta que não pega no π1, mas concorrente com essa, ó, não adianta, cara. Concorrente com essa, ó, vai furar e vai pegar, ó, vai cruzar aqui, ó, o outro plano, ó. Não tem como ter duas paralelas, tá? Então aqui eu te mostrei que realmente os planos são distintos. E aqui, ó, tô te mostrando que não tem como, se os dois se cruzarem, uma delas vai ter que ter interseção com o outro plano. Não tem como ter duas, ó, uma paralela ao outro plano eu consigo. Uma paralela a esse plano eu consigo, mas duas aqui concorrentes não. Concorrente com essa eu já não consigo, ó. Ela vai pegar no outro plano. Tá? Então não tem alternativa, isso aqui é verdadeiro mesmo. Se tiver duas, é... Tá? 9h46, cara, tu tem aula que horas? Às 10 horas. Às 10. Dá pra gente fazer a letra G? Tá, a letra G dá. A letra G é fácil. A letra G é fácil, cara. A G é bem fácil, cara. Os caras misturam assim umas impossíveis com, né, umas meio malucas que nem essas aqui, com as muito óbvias, né? Letra G. Em toda reta existe pelo menos 2 pontos. Acho que sim, né, cara? Em toda reta tem que ter 2 pontos, tem que ter, né? Tem infinitos, né? Óbvio, né? Tem infinitos pontos alinhados. É óbvio que tem, né, cara? A letra G é óbvio que é V, né, cara? Olha, em toda reta existe pelo menos 2 pontos, sim, né? Essa aqui é aquela que o cara bota na prova assim para ninguém errar, né, cara? Tipo assim, pro cara pelo menos o cara dormir de noite, né, pensando que não tirou zero, né? Tá? Então assim, pessoal, 47, eu vou deixar vocês livres aí pro... Deixa eu ver, ficou 1, 2, 3, faltaram 5 aí, cara. Tá?
A letra H dá para fazer fácil também. Letra H, ó. Duas retas reversas têm pontos em comum? Te pergunto. Duas retas reversas têm pontos em comum? Ser reverso, por definição, é aquela que não cruza, né? Então é falso, né? Letra H, obviamente é falso, né, cara? Retas reversas, por definição, elas não têm ponto em comum. Tá? Aí a letra H, a letra I. 1, 2. As outras tem que analisar. E as outras tem que fazer desenho ali, tem que analisar. Tá? Tá? Se vocês quiserem, na próxima eu explico de novo essa letra F aqui, que ela é mais chata mesmo. Tá, pessoal? Então, muito obrigado por terem ficado aí. Até mais, meu povo. Valeu por terem vindo, terem aguentado aí até o final. Até mais.